Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. A gente comentou que o Fluminense queria um nome de peso, né? A gente não, o próprio Matheus Montenegro, na coletiva hoje, onde o Hora do Flu estava presente, ele comentou que o Fluminense não tem prazo para contratar um centroavante e porque eles querem um nome de peso, né? Hoje surge um nome, tu tá vendo ele grandão aí na thumbnail que o nosso querido Tom Zé fez? Então, a gente vai explicar. Abubakar seria esse nome de peso? Vamos trazer para você e também as outras informações do Fluminense, como que os nossos jogadores já estão indo ali para Saquarema. O Fluminense amanhã enfrenta o Boa Vista. Então a gente tem aí, ó, o Wallace Davi aparecendo, Vitor Eudes também. Será que a gente vai ter alguma novidade? Ó, o JK tá com a galera mesmo. Agner também fez uma boa partida. Jansen jogou improvisado. O Otávio e o... Esse é o Luiz, né? Davi Melo. São muitos meninos, né? Eu tô ficando cego também, porque... ali era o Wesley Natan, que é o Davi Schwint. O Matheus Montenegro falou sobre ele, né, que o jogador vai ser incluído como já estava, né, no profissional e que confia nele no Loyola, né, e à espera do Nino e tudo mais, né. A gente tem aqui Riquelme, Matheus Reis, que deve ser o titular no lugar do Santi Moreno. Lembrando que Santi Moreno não teve lesão, tá, pessoal? Ele vai ser... vão segurar um pouco ele porque ele teve um probleminha ali, né? Uma pancada. Não tem lesão, mas vai dar uma precavida, né? E Júlio Fidelis, que pra mim é um lateral direito espetacular. O menino é bom. James fez uma excelente estreia. Arana também joga muita bola. Uma muito boa contratação do Fluminense. Então é isso, o pessoal já viajando, porque o Fluminense joga amanhã. O Fluminense estreou com vitória, vai buscar aí a segunda vitória seguida, se Deus quiser, tá? Mas nem tudo são flores no reino do Laranjal, né? Primeiro o Cano e agora o Ganso. Meia Paulo Henrique Ganso deixou o campo na manhã de ontem com dores no tornozelo esquerdo e uma ressonância detectou um entorse no local. O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Boa recuperação ao ídolo. E o que está acontecendo aqui, galera, é que então, mais um jogador lesionado. E primeiro foi o Cano e agora o Ganso. A questão do Ganso é simples, tá? Não é nada muito extra. É simples, mas não deixa de atrapalhar muito, né? Porque toda lesão agora na pré-temporada, ela ecoa pela temporada inteira, né? Porque esse é o único momento que os jogadores têm dias para ficar trabalhando e se preparando tanto fisicamente como taticamente e tudo mais. E quando se machuca, você perde isso, né? E perder pré-temporada, tu meio que não consegue durante a temporada jogar tudo o que pode, né? Vai sempre faltar alguma coisa. É uma pena, mas eu acredito que a gente tem sinais muito claros de que alguns jogadores já estão chegando ao seu fim, né? O seu fim. E eu não tô nem falando só pela lesão, né? Porque a lesão ajuda a destacar e a gente entrar no assunto. Mas eu acredito que pro ano que vem o Fluminense deva se despedir de muitos jogadores, né? Muitos jogadores ali que fizeram parte do momento vitorioso do Fluminense aí em 2023, 2024 vitorioso por causa da Recopa, né? Mas a gente sofreu pra caramba no Campeonato Brasileiro. Mas de qualquer forma, essas coisas ajudam também a gente fechar ciclos, né? Eu acho que dificilmente tem, né, com toda a modéstia, dificilmente tem um torcedor que gosta tanto do Ganso quanto eu. Eu tenho um laço emocional com o Ganso, porque eu lembro lá, vai anunciar o Ganso vai vir, não vai. Aí anunciou o Ganso, eu lembro dos dedinhos assim, escrevendo assim no teclado, no anúncio do Ganso, e ele sentado falando que tinha chegado e tudo mais. Lembro dele chegando no aeroporto, tinha uma criança, que eu não sei o nome daquela criança, que ficava olhando pro Ganso. Eu falo, cara, eu acho que... E depois tudo que a gente viveu com o Ganso, os passes do Ganso, gol e título, e eu virei eu já era gansista, mas aí ver esse cara com a camisa do Fluminense foi um privilégio muito grande pra mim. E eu que sou um cara que sou muito gansista, todos os amigos sabem, né? De todos os jogadores que passaram pelo Fluminense nessa história recente, né, assim, depois de 2012, vamos colocar assim, o Ganso pra mim é o que eu mais gosto, né? Então até pra mim que
A gente tem que encerrar ciclos, né? Porque o futebol do Fluminense, ele é muito mais importante do que o Ganso, do que o Cano, do que qualquer jogador que passou pela nossa história, né? E a gente precisa melhorar, precisa, né, encerrar ciclos. Eu acho que esse ano vai ser um ano para encerramento de ciclos, tá? E não estou falando especificamente por causa da lesão do Ganso e do Cano. É questão de planejamento, né? Que é o jeito certo de fechar ciclos, né? Então tá bom, gente. Falei sobre isso tudo, mas agora preciso dizer sobre uma postura que eu gostei muito da diretoria do Fluminense. Segundo o Wilson Forte, o Fluminense bateu o pé e disse que se quiserem tirar o Bernal do Fluminense, vai ter que pagar 10 milhões de euros, tá? Essa é uma informação que, sinceramente, eu gostei muito de ouvir, porque eu acho que às vezes falta no Fluminense isso, né? Essa imposição de tipo, ó. Porque quando a gente vai contratar algum jogador lá de fora, é sempre tão difícil trazer. E quando é aqui, parece que eles conseguem contratar mais fácil. Então, essa informação aqui, ah lá, lembrando que é 10 milhões de dólares, né? Cerca de 53 milhões de reais. O Fluminense está certíssimo. Por quê? Porque o Flu tem em mãos um jogador muito promissor. Muito promissor. Muito promissor. Todos os analistas de desempenho mostram isso. Bernal tem tudo para ser um dos principais meio-campistas da sua geração. Tô falando esse nível mesmo. Então, se a gente tem um jogador assim, e o Fluminense já gastou muito com ele no sentido de salário, de tempo de preparação e tal, eu acho que essa temporada é uma temporada que pode ser uma temporada chave para ele, né? E, sinceramente, o menino tem bola, tá? É que às vezes a gente. Ou também o Bernal chegou em momentos muito complicados, né? Mas o Bernal tem muito futebol, tem bola, tem tudo para ser um grande camisa 5, cara. Então, vamos com calma. Eu gostei desse posicionamento da diretoria do Fluminense. Agora vamos lá. Vamos pro assunto de hoje. Né? Informação aqui do nosso querido Cadu, do Dia a Dia de Flu, que o Fluminense avalia, tá, a contratação do destaque camaronês, o querido Vicente Aboubakar. Eu conheço muito o Aboubakar no sentido de joguei muito no videogame com ele. Cara, mas isso não muda nada na vida real, eu sei, mas só tô deixando aqui. Que é um jogador que eu conheço muito por jogar no videogame. Eu lembro que eu contratava ele, levava pros times da Europa, meu amigo, e metia gol demais, você tá louco. Eu lembro que teve uma campanha no Portsmouth que eu fiz e ele era o meu 9. Meu amigo, artilheiro de tudo, você tá louco. Mas a vida real é vida real, né? E já que o Fluminense avalia o Aboubakar, a gente vai avaliar com vocês aqui também, né? Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo e estamos aqui. Primeiro de tudo, a gente entra no Gol para saber como que tá o Vicente Aboubakar, né? Assim, em relação em números diretos. A gente tem um jogador de 33 anos, um valor de mercado baixo, né? 1,1 milhões de euros. Mas vale destacar que o contrato dele tá acabando, tá? Apesar de ter uma renovação e tudo mais, olha só, ele já poderia assinar um pré-contrato. E o que acontece? Aboubakar foi vinculado pelo Flu, pelo Cadu, mas ele já estava sendo vinculado ao Vasco há um tempo atrás. Recentemente saiu uma informação que ele foi oferecido ao Vasco, né? Não sei que fim levou, não sei porque o Vasco na época não quis, ou não sei. Mas acabou que não rolou nada e agora surge que o Fluminense, né, está avaliando aí se contrata ou não o jogador. Agora, será que o Aboubakar é a solução dos nossos problemas? Eu não sei, tá? Porque quando o Matheus hoje foi na coletiva e falou, ó, nós queremos um nome de peso, nome de peso demora tempo e tal, investimento e tudo mais, já dizem aí as boas línguas nos bastidores, nos corredores do CT, nos corredores de Laranjeiras, né? Que o Fluminense deve gastar dentro de 10 milhões de euros, um pouco mais até. Então, se o Fluminense tem esse dinheiro, eu acredito que no mercado você consegue excelentes peças, né, com valor. Agora, se você está trazendo o Aboubakar por uma oportunidade de mercado, nós queremos mais do que um centroavante, Aboubakar e um grandão e um bonzão, eu já acho que poderia funcionar sim, tá? Porque apesar de hoje estar no Azerbaijão, né? Ele tá lá no Azerbaijão hoje, né? Foram 8 jogos nessa temporada, ele marcou 3 gols. Lembrando que não é 8 jogos que ele jogou, tá? Pelo que eu pesquisei aqui antes de gravar esse vídeo, a gente tá falando de 5 jogos que ele foi titular.
muda as coisas, né? Porque como titular, você tem números, né? Então, assim, como titular, são 5 jogos e 3 gols. Então, acaba sendo um número muito bom mesmo, né? A gente tem aqui na Turquia também passagens dele, botando na tela para você. Você pode ver aqui em cima. A gente tem aqui 28 jogos, 8 gols, 2 assistências. Desses 28, se eu não me engano, ele foi titular em 25, né? Aí a gente tem aqui no Besiktas, que é onde ele brilha muito, né? Brilhou muito. Em 2002, 22, 23, foram 16 jogos, 13 gols, né? E 2 assistências. Já na temporada 23 e 24 foram 34 jogos, 12 gols e 13, né? Tu pode ver que como o jogador joga muito na Europa, tu vê que os números de jogos dele costumam ser números baixos, tá, pessoal? E é o caso do Abubakar, e agora já tem uma certa idade, né? Um jogador de 33 anos, né? Ele é mais novo que o Everaldo, não é? Everaldo tem o quê? 35? Deixa eu ver aqui. 34. Então é um ano mais novo do que o Everaldo. Mas é claro que, por comparar Abubakar com o Everaldo, chega a ser loucura, né? Eu só tô falando pela idade mesmo, porque a bola do Abubakar é surreal, né? A bola do Abubakar. Gente, o Abubakar basicamente jogou a vida toda na Europa, né? Então a gente tá falando de um jogador muito cascudo. É claro que os momentos ali muito decisivos do Abubakar foi ali na Copa do Mundo de Clubes contra o Brasil, não foi? Um gol? Foi Copa do Brasil. Brasil. Co- é, Copa Africana, eu lembro dele. Passagens no Porto, né? Tem até alguns golzinhos que a gente vai tentar trazer para você aqui, dele no Porto, né? No Besiktas, né? Onde foram os 2 clubes que ele mais se destacou, foi Porto e Besiktas, né? Vamos dar uma olhada aí rapidinho nesses lances que eu falei, para ter uma ideia aí do que a gente está comentando. Então, esse aqui é o estilo de jogo do Abubakar, né? Um jogador alto, ele tem a minha altura. Eu não sou baixo, tá, gente? O pessoal, todo mundo que me vê na rua fala, Thiago, não sabia que tu era desse tamanho. 1,84 m, 85. Não é também super alto, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é um cara com muita explosão, muita finalização, tu vê. É um cara que finaliza muito bem. Sempre finalizou a vida dele toda, assim, esses remates de fora da área era bizarro, né? Ainda faz muito gol. É um jogador que tá sendo oferecido por aí. Mas, ó, mostra drible, força, né? É claro que não é muito aquele drible muito refinado. O Abubakar é um jogador mais visceral, né? Ele dribla carregando e tudo mais. Pô, assim, eu acho que é um jogador que longe de se comparar ao que a gente tem, né? Até porque comparar com o que a gente tem é uma covardia com qualquer um, né? Hoje a gente realmente precisa de um centroavante. Acho que Abubakar, pela idade e pelos jogos que ele fazia na Europa, não acho que você vai ter um Abubakar aqui metendo 70 jogos por ano, ainda mais com 33 anos. Ele não fazia isso nem quando ele era mais novo, né? Porque não havia necessidade, é certo. Então, assim, se o nome de peso for o Abubakar, eu já acho que não é para ser nome de peso. Eu acho que pode ser um centroavante para compor elenco, né? Agora, se você. Eu vou trazer o Abubakar pelas características dele, né? Jogador forte, jogador de carregar a bola, de arrasta, né? Você tem esse jogador e vou trazer um centroavante aí para a torcida buscar no aeroporto também. Então, assim, eu acho que valeria o Abubakar como uma opção pro Fluminense, né? Até porque hoje, se não é o Everaldo, é o JK, se não é o JK, é o Germancano. Então, o Fluminense claramente precisa, com certeza, ter mais do que um, né? Mais do que um centroavante. Mas sobre o Baká é isso, pessoal. Eu não tenho muito o que falar, não. É um jogador que já se destacou muito na sua carreira, né? É um cara que sempre se movimentou bastante, tá vendo? Essa temporada aqui é a 24-25, tá? A 25-26, ele já tá no Azerbaijão, né? Mas assim, tu vê que é um cara que sempre se dedicou, é um cara assim, se movimenta bastante, é um cara forte. Eu lembro de história dele ser um pouco indisciplinado, né? De ser um cara um pouco meio nervoso. Já ouvi algumas histórias sobre isso. Mas de qualquer forma, é um jogador que tem qualidade, né? O Abubakar tem qualidade. E no Brasil, meu amigo, sei lá. Eu acho que ele jogou a vida toda em nível superior ao Brasil, né? Pode ser que isso seja um diferencial dele aqui, ou pode chegar no Brasil também e não fazer nada. Abubakar é uma incerteza, tá? Abubakar é uma incerteza.
Se fosse pra trazer o Abubakar e mais alguém, eu acho que pode arriscar. Mas acho arriscado no sentido de... vai ser o Abubakar. Pô, aí eu acho que é arriscar a temporada aí, tá bom? Mas é isso, comente aí o que você acha, se você acha uma boa, se você não acha, comente. Porque eu tô indo embora, não esqueça de se inscrever, deixar aquele like, ativar o sininho tricolor e ter você aqui um grande presente, um grande privilégio, nunca se esqueça disso. Mais uma vez agradecer ao nosso querido Tom Zé pelas artes aqui, e quando eu falo arte não parece que o cara tá fazendo bagunça. Sou da época que o pessoal fala, fulano é muito arteiro. A gente tem um arteiro aqui também no Hora do Flu. Valeu. Então, Zé, tamo junto. Galera, um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.